Quais são os maiores erros que você pode cometer no seu processo de casamento em Portugal que vão te fazer perder tempo e dinheiro? Hoje eu quero te trazer aqui os 3 maiores erros que eu já vi clientes meus cometendo. Inclusive, o último deles é muito comum entre os nacionais portugueses que vivem no exterior e que causa uma frustração enorme. Nesse vídeo eu vou te contar histórias reais e se você está nesse processo ou tem algum conhecido que esteja querendo passar por esse processo de casamento aqui, compartilhe esse vídeo porque vai ser muito útil. Eu me chamo Bruna Fontana, eu sou advogada em Portugal e eu costumo trabalhar com muita frequência com processos de casamento aqui, por representação, né? Principalmente quando envolve um nacional português que pretende se casar com um estrangeiro e esses nacionais, né? Essas pessoas não estão fisicamente em Portugal. Bem, então vamos lá, qual é o primeiro erro? O primeiro erro é estar com um prazo muito apertado, é já ter convidado familiares, amigos, enfim, já ter se organizado, já ter comprado passagem e ainda não ter entrado com o processo de casamento. Isso porque a partir do momento em que o casamento é autorizado, aí sim você tem 6 meses para preparar. O processo de casamento, quando envolve um estrangeiro, ele não pode ser submetido de forma online, tá? E outro detalhe importante, ele só pode ser submetido ou pessoalmente ou por representação, e esse processo passa por consultas a entidades externas, como a AIMA, por exemplo, né, a Agência de Imigração, que consulta lá também registros policiais do estrangeiro. E também são feitas consultas internas relativamente ao nacional português, né, caso envolva um nacional português no processo, são feitas consultas internas junto ao próprio registro civil. Essas consultas, muitas vezes, acabam demandando muito mais tempo do que as pessoas gostariam. Atualmente, a gente pode dizer que um processo de casamento, ele tem levado em torno de 40 a 60 dias para ser aprovado. Então, uma dica importante, caso o seu noivo ou a sua noiva não esteja ainda em Portugal ou em algum país da União Europeia, altamente recomendável que esse processo de casamento seja realizado, né, o processo em si, a preparação do processo, seja realizada antes da movimentação do nacional estrangeiro em Portugal, tá? Porque é importante que o nacional estrangeiro não ultrapasse ali o período previsto, né, no seu visto de residência ou na sua entrada como turista, né, caso seja um brasileiro, por exemplo, não ultrapasse o período legal, tá? Porque ainda que os casamentos em Portugal possam ser realizados por estrangeiros que não tenham residência legal no país, tá? Isso é autorizado. É recomendado que a pessoa esteja com a sua situação regularizada dentro da União Europeia. Então eu recomendo preparar esse processo com pelo menos aí uns 6 meses de antecedência. Bem, o segundo erro é emitir documentos sem saber exatamente quais são os documentos necessários e qual é a maneira correta de emitir esses documentos. Bem, esse erro é muito comum, muitos clientes que entram em contato com a gente para iniciar o processo de casamento já providenciaram os documentos anteriormente e providenciaram os documentos de forma equivocada. Então, assim, esse é um erro que, lógico, faz as pessoas perderem dinheiro e tempo e, portanto, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Os documentos necessários são, em regra, tá? Certidão de nascimento do nacional estrangeiro e certificado de capacidade matrimonial legalizados. Bem, esses documentos eles vão variar muito de acordo com o país que emite esses documentos, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas é uma observação, relativamente aos nacionais portugueses, a gente não precisa emitir nenhuma certidão, tá? Os documentos são muito mais simples, o registro civil já tem as informações necessárias, né, desse nacional português, mas há um erro crucial que os nacionais portugueses cometem, que eu vou mencionar no terceiro ponto. Mas agora, relativamente aos documentos do nacional estrangeiro, tá? Prestem atenção. O nome do documento, a forma de emissão do documento, o prazo de validade desse documento, as atualizações que esse documento tem que ter, a forma de legalização desse documento, né? A legalização internacional desse documento. Tudo isso varia muito de acordo com o país que emite essa documentação, tá? Portanto, assim, a minha recomendação é, antes de emitir qualquer documento, contrate o seu profissional, o profissional que vai lhe auxiliar nesse processo, ou informe junto ao próprio registro civil, pessoalmente, né, junto a um funcionário do registro civil, e veja lá qual é a documentação necessária, tá? Porque assim, não é a documentação pode variar ainda de acordo com a situação pessoal da pessoa, né? Se a pessoa já está na União Europeia ou está fora da União Europeia, enfim, a gente vai recomendando ali apresentar maiores documentos, né? Outros documentos complementares, na verdade, para justamente deixar esse processo mais robusto e mais rápido para a tramitação.
Então, retomando, né? Prepare o seu processo com pelo menos 6 meses de antecedência e não peça documentos antes de saber exatamente quais são os documentos necessários e como você deve expedir esses documentos. Bem, agora o terceiro erro se refere aos nacionais portugueses, como eu já tinha dito, e se refere a não ter o seu estado civil atualizado em Portugal. É muito comum eu ter clientes nacionais portugueses que vivem fora de Portugal já há bastante tempo. E no exterior, esses portugueses, naturalmente, já se casaram, já se divorciaram, enfim, e muitas vezes eles não registraram, né, esses atos anteriores, ter todo o seu histórico, né, ter todo o seu registro civil ali dos anteriores casamentos e divórcios atualizados. Então, vou citar aqui um exemplo de uma cliente nossa e uma situação que aconteceu com ela. Ela era nacional brasileira, com dupla nacionalidade portuguesa, que ela tinha adquirido em razão de um casamento com um nacional português, do qual ela já tinha se divorciado, e ela nos contratou para realizar um novo processo de casamento, já que ela vivia no Reino Unido com o noivo brasileiro, e queria realizar um novo processo de casamento em Portugal. Durante a preparação do processo, eu perguntei qual era o estado civil dela, e ela me disse que ela era divorciada desse nacional português, e que o divórcio foi realizado em Portugal, e pronto, entramos com o processo de casamento. Depois, durante o trâmite do processo, como eu comentei, né, o conservador fez a consulta ali aos registros internos dela e verificou que nos documentos que instruíram o processo de nacionalidade dela, ela já tinha tido um primeiro casamento e um primeiro divórcio com o nacional brasileiro antes desse segundo casamento com o nacional português. O que aconteceu? O processo caiu em exigência, foi suspenso, até que nós regularizássemos todo o estado civil dela realizado no exterior. Bem, a minha cliente ficou muito frustrada, ela tinha urgência na realização desse casamento, e eu expliquei para ela que, embora parecesse estranho, né, que, poxa, eu não era nem nacional portuguesa, por que eu preciso atualizar o meu registro civil em Portugal? E esse pensamento tem algum sentido, porque a nacionalidade portuguesa, em razão do casamento, ou em razão do tempo de residência, por exemplo, ela é uma nacionalidade que ela é adquirida, ela é uma nacionalidade que ela passa a fazer efeitos, né, a surtir efeitos a partir do registro civil da pessoa. Então, o efeito é dali para frente, né? O efeito que a gente chama de ex tunc. Então, ela não entendeu, né, o porquê que ela teria que fazer essa atualização. E aí eu expliquei para ela que existe o regulamento da Lei de Nacionalidade, né, o artigo 50, número 3 do regulamento, diz que, ainda que a nacionalidade tenha sido adquirida, é obrigatório que o nacional português faça a atualização do seu estado civil ocorrido no estrangeiro. Então, tinha razão a conservadora, né? Expliquei para ela essa situação, e nós tivemos que transcrever o primeiro casamento dela no Brasil, que tinha ocorrido há muitos anos atrás, e reconhecer a sentença estrangeira do divórcio perante o Tribunal da Relação de Portugal, né? Toda vez que o divórcio ocorre em algum país que não faz parte do âmbito da União Europeia, o procedimento correto é esse. Então, só depois da gente conseguir atualizar todo esse registro civil é que ela conseguiu realizar o seu casamento com o nacional brasileiro, no caso, né? Então, em resumo, mesmo que você não seja um nacional português de origem, né, e tenha adquirido a nacionalidade portuguesa, né, tenha se tornado um português, você tem a obrigação civil de atualizar, de manter o seu estado civil atualizado em Portugal, porque sem isso você não vai conseguir transcrever novos casamentos ou mesmo, né, se casar efetivamente em Portugal. Porventura, isso acaba trancando, né, um processo de nacionalidade do filho ou da atual esposa, enfim. Então, se você pretende se casar em Portugal, eu aconselho que você não subestime esse processo e tenha em consideração a documentação correta, tenha a previsibilidade relativamente aos prazos e mantenha o seu estado civil, né, o seu registro civil, caso você seja um nacional português, sempre atualizado. Caso você precise de ajuda com o seu processo de casamento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o WhatsApp do contato do escritório e também vou deixar na descrição alguns links de outros vídeos relacionados com essa temática. E para quem ficou até aqui, eu peço, por favor, o seu like, caso você tenha gostado do conteúdo, e também que você me conte aqui nos comentários qual é a sua situação. Eu peço para você compartilhar com pessoas aí que tenham interesse nesse assunto.